Fala aí galera, demorou bastante, mas finalmente chegou. Nesse vídeo eu vou falar sobre Spawn Origins Volume 1. A Panini, ela já tinha anunciado há um tempão esse quadrinho aqui, mas demorou pra caramba pra chegar aqui em casa. Acho que demorou quase uns 2 meses e eu esperei bastante, nem tava lembrando mais que eu tinha comprado esse quadrinho. Mas vamos lá, nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre a história desse quadrinho e também vou contar sobre a minha experiência de ter lido esse material, se realmente vale a pena. Esse volume ele vai contar com as 6 primeiras histórias do personagem escritas e desenhadas pelo Todd McFarlane, que saiu originalmente pela Image nos anos 90. Vale lembrar que nesse período as histórias elas tinham mais um ar sombrio, a arte ela era na maioria das vezes mais importante do que a história em si, e sempre tinha um apelo mais pelo lado da violência, do sangue, então não se assuste quando você lê o Spawn pela primeira vez. Vou mostrar um pouco da edição aqui pra vocês. Ela veio com essa capa branca, a lombada aqui quadrada, e aqui atrás tem algumas capas que seriam as capas originais, tipo como vem aqueles álbuns de luxo da Panini. Aqui a gente vai encontrar nas 3 primeiras histórias, mas basicamente o que é o Spawn e tipo vai apresentar pro leitor quem é o Spawn, e ele é um personagem bem misterioso aqui nesse começo, que nem o próprio Spawn e nem o leitor sabe o que aconteceu com ele. Mas a gente sabe basicamente quem é ele. O nome dele é Al Summers e ele trabalhava como mercenário pro governo e depois de um acidente ele acaba morrendo. E por amar muito essa garota aqui, ele acaba fazendo um pacto para poder voltar à vida, para poder rever essa garota. Mas quando ele volta, ele não lembra de nada, nem o nome dela e mais, o demônio roubou tudo que ele tinha, a alma, a aparência e a sua própria personalidade. E ele vai ter uma série de poderes desse início. E vai tentar agir como tipo um herói, salvando as pessoas. E depois de uma breve pesquisa, ele vai conseguir lembrar qual é o nome da garota que ele amava. Mas agora essa garota ela tem totalmente uma nova vida. Ela é casada, inclusive com o melhor amigo dele, e tem uma filha. Então nesse processo ele vai se sentir amaldiçoado porque agora ele voltou e tem vários poderes, mas ao mesmo tempo ele não tem mais nada que amava no passado. O quadrinho ele vai nos apresentar também o Violentador, que ele vai começar a roubar uma série de corações aqui das pessoas da máfia e que vão achar que é o Spawn que tá roubando esses corações. Outros personagens também vão ser muito importantes nessa trama, que eles vão aparecer de forma despretensiosa, mas também são importantes. E esses personagens vão ser esses jornalistas, que praticamente eles vão sempre situar o leitor o que está acontecendo na história. O interessante é que tem uma jornalista séria, um jornalista fofoqueiro e um jornalista sensacionalista, como se fosse um tipo de Datena, e eles são sempre importantes. Outros personagens que aparecem bastante são a dupla de investigador aqui, que basicamente eles servem como alívio cômico também para situar o leitor. Basicamente esse é o que eles fazem aqui no começo. Aqui inclusive mostra um pouco de como que a identidade do Spawn foi roubada. Antes ele era um cara negro e agora ele volta como um cara branco. E isso é totalmente para confundir ele e deixar ele mais confuso de onde ele tá, do que como as coisas aconteceram. E basicamente essa primeira história de apresentação é isso. A quinta história do encadernado, ela talvez seja a mais pesada desse quadrinho. A polícia ela vai soltar um pedófilo que assassina crianças e o Spawn ele vai ter que dar um jeito nele porque ele começou a ficar muito preocupado com a filha da sua ex-mulher. E também essa história ela vai ter um grande questionamento sobre os mendigos que moram na rua, que as pessoas tratam como lixo. Também sobre o sistema da justiça, se ele é falho. E a última história do encadernado, a máfia ela vai contratar um ciborgue para tentar matar o Spawn, porque eles vão achar que o Spawn que estava roubando os corações. E essa história ela tem uma série de referências a outras obras da própria Image desse período, como o Youngblood e o Savage Dragon. Inclusive o Todd McFarlane, durante as capas, há várias capas aqui que ele vai fazer referência a grandes artistas dos quadrinhos, como Stan Lee, Jack Kirby e muito mais outros artistas. Tá procurando aqui por exemplo. Aqui ele coloca aqui um agradecimento e faz uma homenagem ao artista com essas capas aqui que é interessante. Para mostrar para vocês aqui, ó, aqui uma das referências que eu tava comentando, que é o Savage Dragon, que é um personagem também da editora e se mostra bastante a intenção deles aqui tentar fazer um universo compartilhado, assim como a DC, a Marvel, e tem essa série de referências. Aqui também tem mais uma referência, uma homenagem que eu falei
pro Will Eisner aqui na capa, e durante o quadrinho vão ter várias dessas. Antes de eu dar minha opinião, já deixa seu like se você gosta de reviews assim. O seu like é muito importante, que mostra o vídeo para mais pessoas, e também se inscreve para você não perder os próximos conteúdos sobre quadrinhos. Então, essa foi a primeira vez que eu li o Spawn, e quando eu vi isso, quando ele foi anunciado, tinha muito comentário e muito hype. E depois de eu ter lido, eu não entendi direito todo esse hype. Não entendi porque tinha muita gente que falava que é incrível, também não entendi porque tinha muita gente falando que era horrível, porque na verdade é apenas normal, na verdade é um quadrinho quase comum. Então não se justifica muito aquele hype todo que gerou. Os roteiros do Todd não são espetaculares, mas ele entrega uma história bastante competente. Acho que em alguns momentos ele corre bastante sem necessidade, mas ele consegue criar um universo que o leitor consegue se interessar. Resumindo, é uma história leve, sem grandes acontecimentos, que consegue entregar bastante diversão e bastante, digamos assim, gore, bastante violência, bastante sangue, como se fosse aquele... Mas também é um gore bem leve, assim, não é aquele gore que o pessoal tava falando, não. É um gore quase como se fosse de uma revista, como se fosse de um filme de terror, aquele filme de terror bem gore que, na verdade, é só sangue pelo sangue, sabe? Agora falando da arte, eu gosto bastante dos designs de personagem que o Todd McFarlane cria, e eu acho que a arte dele é muito bonita. Para mim, o maior problema do quadrinho é a narrativa, que não tem boas narrativas de ação e tem momentos bem decepcionantes. Por exemplo, ele faz toda uma preparação para finalmente chegar à luta do Violentador contra o Spawn, aí chega na hora ele resume tudo isso em um balão. Ou os personagens acabam lutando fora da página. E isso é bem recorrente e deixa a experiência bem ruim, e chega a ser muito decepcionante. Inclusive, essa parte de luta me lembrou muito aqueles crossover que tem entre a Marvel e a DC, que os personagens lutam fora das cenas e tal. E isso acontece bastante no Spawn, e isso foi muito decepcionante. Mas se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu daria uma nota 6. Para mim, o principal ponto positivo desse quadrinho é o valor dele. Ele é apenas R$19 e vem bastante páginas, bastante história. Eu vou deixar o link para você comprar. Comprando por esse link você ajuda o canal. São links de associado da Amazon. Você não paga nada mais por isso e ajuda o canal. E eu quero saber de você. Comenta aí se você já leu essas histórias do Spawn. O que você achou de todo esse hype. Também se você gosta dessa história. Se você também não gosta, comenta aí que eu sempre respondo todos os comentários. Eu vou te indicar outro vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica aí para você assistir e continuar com a gente aqui. Não esquece de deixar seu like e obrigado por ter assistido.